Qu'est-ce que tu aimes faire? Salut, moi je m'appelle Igor et aujourd'hui nous allons parler un peu du verbe aimer. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Et comment je peux utiliser ce verbe dans la vie courante, dans la vie de tous les jours. Et pour commencer, j'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? O que você gosta de fazer? Então, primeiro eu gostaria de explicar um pouquinho o que significa o qu'est-ce que. Qu'est-ce que é uma palavra, um grupo de palavras, né? Que quer dizer o que. Vamos lá. Qu'est-ce que tu aimes faire? O que você gosta de fazer? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? O que você vai fazer hoje? Então, o que? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? O que você gosta de fazer na vida? Qu'est-ce que? Essa fórmula, esse grupo de palavras vai servir para você justamente fazer perguntas para outras pessoas, né? O que você gosta de fazer? O que você vai fazer hoje? O que você faz da vida? Qu'est-ce que? Sempre que você encontrar o qu'est-ce que no começo de uma pergunta, vai vir justamente uma pergunta. Qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? O que você gosta de fazer? Para expressar o que eu gosto de fazer, em francês eu vou usar o verbo aimer. Aimer. Aimer, obviamente, quer dizer amar, só que ele também quer dizer gostar de alguma coisa, né? Gostar de fazer alguma coisa, gostar de comer alguma coisa. Aimer faire quelque chose, aimer manger, aimer boire, aimer, etc, etc. Aimer. Aimer não quer dizer simplesmente amar, mas também quer dizer gostar, entendeu? Eu posso dizer, eu gosto de, vamos lá, jogar futebol. J'aime jouer au football. J'aime jouer au foot ou au football, né? Foot é uma abreviação, né, de futebol. Foot, football. J'aime regarder la télé. J'aime regarder la télé. Regarder sendo assistir. J'aime regarder la télé. Eu gostaria primeiro de falar aqui um pouquinho sobre o verbo aimer e justamente falar sobre a conjugação desse verbo, né? Então, se você já conhece os pronomes em francês, vai ser bem fácil para você, né? Começando aqui com j'aime. J'aime. Você vai observar que tem um J, que tem um tracinho em cima, né, que a gente chama de apóstrofe, acho que em português é apóstrofe, e logo depois o verbo. O que isso significa? Significa que toda vez que você tiver um verbo que começa por uma vogal, o pronome, no pronome je, que no caso é eu, nós vamos cortar o e vamos colocar uma apóstrofe. Okay? Por quê? Porque o verbo logo em seguida é aimer e começa com uma vogal. Então todo verbo que começa com uma vogal, nós vamos cortar o e do je e vamos colocar uma apóstrofe. Okay? Então é por isso que fica j'aime. Se eu pegar aqui outro verbo, por exemplo, que utiliza do mesmo princípio, vamos lá, apprendre. Apprendre é aprender. Apprendre. Então quando eu for conjugar, eu não vou conjugar je apprends. Je apprends não se diz em francês. Nós vamos dizer j'apprends. Okay? Esse é um erro bastante comum em muitos dos alunos que eu pude dar aula. Eu vi que eles sempre confundiam isso, né? Então achei importante falar um pouquinho sobre isso. Não vamos dizer je aime. Je aime não se diz, né? J'aime. 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 J'apprends. Ah, appeler. O que quer dizer appeler? Appeler quer dizer chamar. Okay? Appeler começa com uma vogal. Então quando eu for conjugar esse verbo, vamos dizer, quando eu quiser dizer eu chamo, okay? Eu chamo alguém, sei lá. J'appelle. Eu não vou dizer je appelle, eu vou dizer j'appelle. Okay? Sempre cortando o e porque o verbo começa com uma vogal. Okay? Então vou aqui passar para a conjugação desse verbo. Okay? Vou aqui passar para a conjugação do verbo aimer. Okay? Então vamos lá. J'aime, tu aimes, il, elle aime, nous aimons, vous aimez, ils, elles aiment.
elles aiment. Talvez aí para você que já estudou os pronomes e as diferentes conjugações, você deve estar se perguntando, mas por que ele não falou do on? Eu vou falar do on em outra oportunidade, até porque é um pouquinho mais complexo, né? O on, normalmente, nós não sabemos de quem nós estamos falando, né? Eu posso dizer, on aime la musique, entendeu? O que se aproximaria mais do on seria, acho que a gente, né? Mas não sei se a gente é muito correto em português. On aime la musique. On pode ser eu e mais outras pessoas, pode ser só as pessoas, ninguém sabe quem é o on, ok? Então aqui eu não vou falar sobre o on, ok? Então vamos lá de novo. J'aime, tu aimes, il, elle aime, nous aimons, vous aimez, il, elles aiment. Por que que eu tô insistindo no z? Parece uma abelha, né? Por que que eu tô insistindo? Porque a liaison, que nós chamamos de liaison em francês, em português ligação, é muito importante, porque isso traz toda a beleza do francês, né? Acho que uma frase sem liaison ficaria muito estranha, né? Ficaria muito esquisito. Imagina vous aimez, se vous aimez. Então sempre que você se deparar com esse tipo de situação, você tem que fazer a ligação. Nesse caso aqui, né? Vous aimez, vous sendo o pronome vós ou vocês, terminando com S e o verbo em seguida começando com uma vogal, você vai dizer vous aimez, ok? Vous aimez. Então, agora aqui vamos usar alguns exemplos, mas antes de falar dos exemplos, eu gostaria só de falar do grupo que pertence o verbo aimer. Eu vou falar em outra ocasião e se eu esquecer, provavelmente vocês podem me lembrar aí nos comentários. Eu vou falar sobre grupos de verbos. É importante saber que em francês nós temos 3 grupos. Le premier groupe, deuxième groupe et le troisième groupe. 3 grupos, né? Le premier groupe, o primeiro grupo, terminando os verbos em ER, ER. O segundo grupo terminando os verbos em IR. E o terceiro grupo, outros tipos de terminaison, né? Que nós chamamos de terminaison. Terminaison são os fins de verbos, ok? Só que o terceiro grupo é um pouquinho mais complicado e é bastante interessante você focar no primeiro e no segundo, né? O verbo aimer terminando em ER pertence naturalmente ao primeiro grupo, ok? O primeiro grupo e o segundo grupo de verbos da língua francesa tem um final especial, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui o verbo aimer, a gente vai ver que j'aime termina em E, né? Tu aimes termina em ES, il, elle aime termina em E, nous aimons termina em ONS, vous aimez termina em EZ e Z, e il, elles aiment termina em ENT. Então essa aí vai ser a forma geral, né, para todos os finais de verbos do primeiro grupo. Toda vez que você vê um verbo que termina em ER, com algumas exceções, mas são raras, toda vez que você vê um verbo que termina em ER, pode ter certeza que o final dele vai ser esses finais que eu acabei de falar para você. No caso, E, ES, E, ONS, EZ, ENT, ok? Eu gostaria só de fazer aqui uma pausa, né, para falar sobre a pronúncia, né, e a leitura principalmente desses verbos, porque o que acontece é que muitas vezes você vai ler esses verbos e você vai ler com a concepção de uma leitura brasileira, né, o português, da língua portuguesa. Você vai ler, por exemplo, j'aime, tu aimes, mas a gente não vai pronunciar o S, né? Então, j'aime, tu aimes, vai ter um S no final, mas ele não se pronuncia. Depois, on aime, vai ter um E, ok? Nous aimons, e não nous aimons. Eu já ouvi muita gente com esse eu, né? Nous aimons. Nous aimons, ok? Termina no on, sem o pronúncio do S. Depois, vous aimez,
saiba que toda vez que você encontrar E, Z em qualquer palavra, a pronúncia vai ser E, como se você lesse um E com acento circunflexo em cima, né? Então, não é vous aimez, vous aimez, ok? Vous aimez. Depois, o final, il, elle, aiment, final, ENT, e mais uma vez você vai pronunciar ils aiment, ok? Sem o aiment, ils aiment, simplesmente, ok? Então agora que eu vou usar de alguns exemplos, ok? Vamos lá? J'aime mais alguma coisa, ok? A língua francesa, nós construímos nossas frases, assim como em outras línguas também, nós construímos com sujet, sujeito, verbe, verbo, complément, complemento, ok? Sujet, verbe, complément. Então, j'aime, o sujeito é o J com a apóstrofe, o verbo é aime, e o complemento nós vamos colocar agora, courir, ok? Courir é um verbo, ok? O J sendo o sujeito, aime sendo o verbo, e courir sendo mais um verbo, ok? Então, j'aime courir. Eu gosto de correr. J'aime courir. Tu aimes chanter, ok? Chanter é mais um verbo, ok? Então, tu aimes chanter. Você gosta, então tu gostas de cantar, ok? Il, elle aime danser. Danser é o verbo dançar, né? Il, elle aime danser. Ele, ela gosta de dançar, ou então ama mesmo dançar, né? Nous aimons la musique. Nous aimons la musique. La musique é a música. Nós gostamos de música. Nós gostamos de música. Vous aimez la lecture. Vocês gostam de leitura. Vocês gostam de leitura. Okay. Ils, elles aiment faire du shopping. Faire du shopping é uma expressão que as mulheres gostam bastante, né? Eu acredito que você, se você for mulher, você vai lembrar dessa expressão, né? Faire du shopping, que é fazer compras. Brincadeiras à parte, faire du shopping, fazer compras, né? Ils, elles aiment faire du shopping. Ou então poderia ser eu também, né? J'aime faire du shopping. J'aime la lecture. J'aime danser. J'aime chanter. J'aime la musique. Etc. Etc. Ok? Então é muito fácil você falar que gosta de alguma coisa. Okay? Basta você usar o verbo aimer mais seu complemento. Seja um verbo ou seja um nome. Okay? J'aime mais alguma coisa. J'aime mais alguma coisa. J'aime courir. J'aime danser. J'aime chanter. J'aime la musique. J'aime manger. J'aime dormir. Etc. Etc. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário, deixar um like pra mim e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que precisam desse conteúdo, estão buscando esse conteúdo maravilhoso. Então, se você tiver alguma sugestão de outro assunto que eu possa tratar, me escreve nos comentários, ou me escreve direto e nós vamos fazer o possível para trazer essa informação para você, ok? Salut à tous, bonne journée, bonne soirée et à plus tard, à la prochaine.